Bem, a criação ou a criatividade é um trabalho árduo. Eu usei essa imagem da Capela Sistina, pintada pelo meu amigo Michelangelo, e é a criação do homem ou a criação de Adão. E o texto eu fiz colorido, vermelho, um amarelo pálido e o azul. Porque criatividade não é brincadeira. Criatividade é sangue, suor e lágrimas. E vocês que já trabalham com isso estão entendendo o que eu estou falando. Mas vamos em frente, vamos ser otimistas. Vamos avaliar essa imagem. Você consegue enxergá-la de forma diferente? A pessoa que trabalha com criação, ela tem que perceber coisas que outras pessoas não percebem. Ela tem que ter esse olhar apurado e enxergar algo novo, algo que possa ser transformado. O olhar do criativo, como diria Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Então, faça uso disso. A pessoa que vai trabalhar com criação tem que ser original. O que é ser original? É não tirar uma cópia Xerox. Essa foi péssima. O original é aquele que se referencia em conhecimento, mas ele não busca outras referências. Ele vai, estuda, pesquisa e ele chega a uma conclusão original. Então, a originalidade é uma capacidade que todos nós temos condições de desenvolver, mas alguns têm preguiça mental de fazer isso. E se você for original, evidentemente você será uma pessoa inovadora. E sendo inovador, você será uma pessoa criativa e vai enxergar a imagem ao lado de forma diferente. Muito bem. Eu penso que a criatividade ela precisa de alimentos. Nós precisamos absorver uma série de coisas, uma série de informações que vão alimentar o nosso cérebro, as nossas emoções, a nossa sensibilidade e irão ajudar a transformar isso numa grande salada muito saborosa. Então você precisa se alimentar do quê? Vamos ver. Primeiro, você tem que ser um exímio observador. Observe as pessoas, observe os grupos, as tribos, os jovens, os skatistas, os surfistas. Skatista e surfista têm alguma coisa em comum, mas um está na água e o outro está na terra. Mas eles têm alguma coisa em comum. Observe, por exemplo, alguns segmentos ou algumas tribos de médicos, de dentistas, de veterinários. Parecem, mas não são iguais. Observe as diferenças. Observe o comportamento. Você tem que ficar atento a todo tipo de ação e reação do ser humano. O ser humano é uma das nossas maiores fontes de criação. Elas nos dão modismo, nos dão gírias, formas de falar, formas de se comunicar. Enfim, o ser humano, se você observar bem as pessoas que te cercam, que são diferentes de você, elas podem te auxiliar em muito no processo criativo. E nós, como comunicadores, devemos estar atentos a essas variações, a esses pequenos detalhes que formam pessoas de tribos diferenciadas. Como é que chama isso? Público-alvo. Preste atenção também nas crianças. Elas são consideradas os seres mais criativos do planeta. Todos nós já fomos muito criativos. Acontece que a gente vai amadurecendo e vai perdendo aquele olhar de criança. Não perca isso em você. Olhe o mundo com outros olhos. Preste atenção nos detalhes das coisas. Por exemplo, observe os detalhes dessa porta, dessa catedral. Veja o detalhe de anatomia, a forma que o anjo está posicionado, as expressões, os detalhes ornamentais que estão nessa abóboda, mas isso não é uma abóboda, nesse semicírculo onde a escultura foi lapidada. Perceba no seu dia a dia como nós temos monumentos belíssimos, obras de artes belíssimas. E, aliás, a obra de arte é muito utilizada no processo criativo e em grandes campanhas de comunicação visual e de publicidade. Então, fique atento a isso.
Se você não é um expert em arte, estude um pouco. Hoje é muito fácil estudar arte. Você pode encontrar aulas como essa que você está assistindo agora e enriquecer seu conhecimento. A arte, ela caminha lado a lado com a evolução do design. Então design, você tem que saber um pouco ou muito de história da arte. Observe também o mundo que te cerca, a natureza. Veja as coisas que ela pode te oferecer no processo criativo. Na nossa aula de cor, comentei que se você tiver dificuldade em trabalhar com cores, você deve observar a fauna, a flora, tudo que nos cercam é elemento, é material para nós criarmos, transformarmos, sermos criativos. Volte àquela fase de criança, de perguntar as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Não seja chato. Faça o porquê com objetividade. Não seja aquele cara chato, ranzinza, que fica perguntando só por perguntar. Descubra por que aquilo vai lhe ser útil e por que você precisa dessa ou daquela informação. Hoje, tudo se transforma numa rapidez incrível. A forma de transporte, a forma de comunicação, a forma de você visualizar o mundo, tudo tem transformação. E nós devemos estar receptivos a essas transformações e aproveitar aquelas que realmente nos são significantes, que irão contribuir para que a gente possa usar isso no nosso trabalho. Acompanhe a evolução dos softwares, fique atento às novidades tecnológicas. Afinal, não dá mais para sentar na prancheta e ficar fazendo RAF, layout, arte final. Hoje é tudo no computador. Descubra novas ferramentas que vão agilizar a sua produção. O que importa realmente é o resultado final. Pense nisso com carinho. Leia. A leitura, penso eu, é uma das formas mais incríveis de desenvolver a criatividade, porque você está lendo algo escrito, mas o seu cérebro ele está captando essa informação e transformando em algo visual. Isso permite que você faça exercícios com o seu cérebro e vá criando novas histórias dentro de uma única história. Então a leitura é fundamental para quem quer aumentar a sua capacidade no processo criativo. E estude, pesquise. Hoje, com o advento da internet, fica muito mais fácil de encontrar as coisas. Mas apenas um detalhe, certifique-se da informação. Às vezes você vai encontrar dados ou informações que em outro local elas não estão exatamente igual como você encontrou. Existem várias fontes. Então cheque pelo menos 3 ou 4 para ter certeza que aquela informação, que aquela pesquisa que você efetuou realmente é verdadeira. Senão você vai pagar um mico danado passando uma informação errada. Ultrapasse seus limites. Mas como? O que seria essa frase? Ultrapassar os limites. Normalmente, quando nós vamos criar alguma coisa, nós fazemos a primeira, a segunda, a terceira. Ah, cansei, já não quero mais fazer isso. E acha que está bom. Não está bom nada. Você tem que ficar atento ao que lhe foi solicitado. Um tal de briefing. E precisa avaliar atentamente, criteriosamente, se você está atendendo o briefing. Ou seja, o que foi lhe solicitado é aquilo que realmente o seu cliente quer. Não fique satisfeito com 2, 3, 4, 10 propostas. Você pode melhorar. E aí você vai fazer uma seleção e vai escolher aquelas que realmente você acha que estão de acordo com aquilo que lhe foi solicitado. Não apenas no conteúdo, mas na forma, na arte em si. Trabalhe muito, se esforce e seja profissional e ético. O que é ser profissional? O profissional é aquela pessoa que, primeiro, tem uma empresa. Ah, você não tem empresa. Cara, abra uma MEI, microempresa individual. Você vai ter um CNPJ. Você vai emitir nota fiscal.
Isso faz uma diferença absurda. Segundo, seja pontual, cumpra os prazos, não aceite trabalho que você sabe que não vai dar conta. E também seja profissional no tipo de trabalho que você vai pegar. Por exemplo, não adianta você falar que trabalha com animação, porque a graninha que virá é boa, e você não entende nada de 3D e nem de animação. Ah, mas eu tenho um amigo. O seu amigo vive disso. Ele não vai ter tempo de te salvar. Então, pegue trabalhos daquilo que você é capaz, daquilo que você sabe que vai dar conta de entregar. E isso tem um valor. Isso requer uma nota fiscal. E isso vai lhe dar um chequinho no final do trabalho, ou um checão. E seja ético. Ético em todos os sentidos. Hoje está em moda a coisa do template. Eu confesso que eu já usei template, mas eu nunca aceito um template 100%. Eu edito, eu modifico, eu faço ele com a minha cara. Ele já tem algumas coisas que me atendem e agilizo o meu trabalho. Mas você pegar um template, papum, e já colocar e dizer que o trabalho é seu, isso não é ético. E outra coisa, não faça plágio, né? Não copie o trabalho dos outros. Mesmo que você entre num site chinês ou num site coreano e fale, aqui no Brasil ninguém vai ver isso. Vai ver sim. Sempre tem alguém que vai dizer, eu vi esse trabalho num site coreano. Teve um caso muito interessante na cidade de Salvador, se não me engano. Isso, foi em Salvador. Que era para criar uma marca para o carnaval da cidade. E o cara foi lá e pegou um logo de um trabalho belga. Só que alguém descobriu. Hoje, a informação ela é muito rápida. As pessoas acabam descobrindo. Cuide da ética. E segundo, nada de puxar o tapete dos outros, né? Porque o cara do restaurante lá da esquina vai fazer o logotipo com o teu amigo e o teu amigo vai ganhar R$2.000, por exemplo, não vai chegar lá e falar que faz por 1.500 ou R$1.000. Você vai estar puxando o tapete do seu amigo ou do seu colega e você vai estar fazendo uma coisa terrível, que é se desvalorizar. Você nunca mais vai conseguir fazer um trabalho com o valor que realmente ele vale, porque você é a pessoa que fica com a sobra, ou que tira aquilo que realmente é profissional. Mantenha a ética. Trabalhe muito. Como eu disse, nós temos que superar limites. E o trabalho, ele é que vai trazer aquilo que realmente é importante. Primeiro, o seu reconhecimento profissional. Segundo, tenho que falar isso, grana. Quem é bom, ganha dinheiro. Quem é esforçado, ganha dinheiro. Você não é só mais um. Você é o profissional. E aqui a coisa que eu acho mais difícil, eu vou falar, mas eu também tenho dificuldades com isso. Aceitar críticas. Não adianta ficar verde de raiva, se transformar no incrível Hulk, sair quebrando tudo, que esse cara não entende nada, que esse cara é invejoso. Calma, pega a crítica, faça um filtro, veja se realmente ela é válida ou não. Se for válida, veja quais são os pontos positivos que ela pode te dar e veja quais são os pontos negativos que realmente geraram essa crítica. Isso faz você crescer profissionalmente. Crítica é uma coisa que acontece em todos os segmentos. No teatro, no cinema, na televisão, na música. Sempre tem alguém insatisfeito. E nós temos que aprender a conviver com elas. Muito bem. Agora que você já se alimentou um pouco com aquilo que é necessário para trabalhar com criação, vamos para os passos da criação. Primeiro, você tem um contato, um cliente. Maravilha, o cliente quer falar com você. Lá, ele vai te passar um briefing. Mais para frente, a gente vai ver detalhadamente o que é um briefing. Rapidamente eu te digo, é aquilo que o seu cliente quer. Então, ele vai te passar uma solicitação de trabalho e vai te passar aquilo que ele gostaria que fosse efetuado. E você vai trabalhar em cima disso. Maravilha.
contato é muito bom, você entendeu o briefing, vamos fazer, tenha um contrato. E para ter um contrato, você precisa ter uma empresa. Ah, mas eu já fiz contrato com o meu CPF, com o meu RG, com a minha carteira de habilitação. Cara, seja profissional. Se você não tem empresa, abre uma microempresa individual. E aí você vai poder fazer um contrato e vai poder, inclusive, registrá-lo em cartório. Se o cara vai te pagar ou não, é outra história. Mas eu vou te dar uma dica. Nesse contrato, coloque ou 30% ou 50% do valor no ato da assinatura do contrato. Porque se der algum problema lá na frente, você já garantiu algum. O resto, ou você chora neném, ou vai para o seu advogado, se você tiver, enfim, corra atrás. Mas normalmente não dá nada, viu? Contato feito, briefing entendido, contrato assinado, brainstorm, tempestade cerebral. Vamos criar. Só que o brainstorm normalmente é feito com uma equipe e você trabalha sozinho. E agora? Você vai fazer uma tempestade num copo d'água, é só você lá dentro. Muito bem, eu vou te dar uma dica. Quando você precisar fazer o brainstorm, você use pessoas que estão próximas, amigos, familiares. Se for o caso, o metrô estiver lotado, joga a ideia lá dentro. Você vai ver que legal. As pessoas gostam de participar disso. E, de repente, alguém te dá uma luz para você iniciar o seu projeto. Muito bem, você teve algumas ideias no brainstorm. Agora vamos fazer os RAFs. Eu, antigamente, fazia RAFs à mão. Pegava meu sketchbook, ficava rabiscando, rabiscando, rabiscando. Hoje eu só escrevo as ideias. Hoje eu faço o RAF digital. Eu abro o Photoshop ou qualquer outro software, recorto as imagens de qualquer jeito, boto o texto, qualquer fonte, e vou lapidando as minhas ideias. Então eu vou fazendo RAFs digitais. Nós temos que aceitar essa transformação, essa evolução, essa chegada do novo. O RAF digital é uma coisa nova. Use e abuse. Depois que você concluiu alguns RAFs, você vai pegar 3, 4, 5 e vai fazer os layouts. Então o layout já é quase aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Mas você não vai entregar. Você vai apresentar para o seu cliente. E ele vai fazer uma escolha. Desde que ninguém chato esteja do lado que fale: ah, amor, eu não gostei de nenhum, eu acho que deveria ser rosa. Ou alguém que fale: ah, eu não gostei dessa foto, essa menina é muito bonita. Então, às vezes, no seu cliente, tem alguns palpiteiros. Tente falar com o seu contato. E não aceite intromissão. Você é profissional. Outra sugestão: não leve papel. Leve o seu note, ou se você não tiver, pega um ponto de internet da empresa, entra no seu site, se você não tiver. Aliás, se você tiver, né? Você não tem site? Como não? Como é que você divulga o seu trabalho? Tem um monte de lugar aí que dá para colocar as coisas gratuitas. Precisa ter um portfólio digital, um portfólio eletrônico, que você abre em qualquer lugar, até do seu celular. Com esse local online, você disponibiliza os layouts. Eles estarão em baixa resolução e nada vai impedir que alguém roube a sua ideia. Se chegou aquele cara que puxa o tapete, que não tem ética, e falou que faz mais barato que o seu, o cara pode dar um print screen na tela onde você armazenou os layouts e passa para o cara e fala: eu gostei daquela terceira arte lá, só que a minha mulher quer que troque a cor de fundo. E você dançou. Não tem jeito. Hoje, tudo é volátil. Por mais que a gente tente segurar a nossa criação, alguém acaba dando um jeito de burlar a coisa. Então, acostume-se com isso também. Vamos pensar que está tudo bem. O cliente escolheu um dos layouts. Que tal pagar mais 25% do que foi acordado? E aí você vai fazer a arte final. Nunca, jamais em tempo algum, entregue um arquivo final para o seu cliente. Não é que o seu cliente tem má fé, mas vai que dá um problema qualquer, e você sabe quais são os problemas, e você nunca mais vai fazer trabalho para esse cliente.
Primeiro, porque ele vai fazer com o outro. Segundo, você não vai querer mais ver a cara dele, você vai querer matá-lo. Então tome cuidado com a apresentação do seu trabalho. Ele vale muito e eu espero que você saiba como cuidar disso. Eu estou tentando te ajudar. Beleza?